Irmãos, nós vivemos numa cultura obcecada por placares, por uma maneira da gente ver como é que as coisas estão acontecendo. Em qualquer cultura, a gente vê isso acontecendo, seja na nossa conta bancária, a gente gosta de olhar, você faz aí um planejamento financeiro, você quer ver como que você vai guardar dinheiro, se aposentar, seja um cargo no trabalho, número, talvez, até mesmo hoje em dia, o número de seguidores que você tem numa rede social se torna algo tão valorizado. Por quê? Porque a gente está sempre procurando uma maneira de provar que a nossa vida está dando certo. O ser humano gosta de ter a certeza de que você está sendo bem-sucedido naquilo que você está fazendo. Todos nós, irmãos, de alguma forma, estamos tentando construir algo. Nós fizemos esse passo. Às vezes muitos chegaram aqui na América, saíram do Brasil, vieram para cá com esse objetivo em mente. Eu quero dar certo. Eu preciso fazer algo que seja abençoador, não só para mim, mas para a minha família. Quantas vezes a gente conversa e a pessoa diz, não, eu vim para dar uma oportunidade melhor para os meus filhos, para fazer algo. Por quê? Porque nós estamos tentando construir coisas na nossa vida que tenham algum tipo de significado. Mas a Bíblia nos alerta, irmãos, que existe um estilo de vida, um tipo de vida que parece bem-sucedida por fora, mas que no final das contas, naquele grande e eterno dia, quando o Senhor vier para nos buscar, esse estilo de vida não vale nada. E a gente corre um grande risco de estar construindo uma vida que humanamente ela tem algum tipo de valor, mas para Deus não significa nada. E eu quero ler com você um texto onde o Senhor conta uma parábola a respeito disso, que está lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 16 até o versículo 21. Lucas 12, do 16 ao 21, você tem aí no seu boletim as notas desse sermão. Acompanhe junto comigo, abra sua Bíblia aí online, ou acompanhe aqui no telão. Vamos ler essa parte da palavra, essa história que Jesus conta. E diz assim, então Jesus lhe contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita, está sobrando, tem muita coisa. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Irmãos, essa parábola é muito forte, porque existe um estilo de vida que não é um estilo de vida rico para com Deus. Se você olhar o estilo de vida desse homem que Jesus está contando essa parábola, você diria, esse homem é um homem bem-sucedido. Esse homem é um homem que conquistou muitas coisas, ele está em processo de expansão, ele está construindo novos silos para guardar a sua colheita, ele está dizendo para si, coma, beba, se alegre, faça de tudo agora para descansar, você chegou no seu auge. E aí o Senhor diz para ele, Deus olha para ele e diz, insensato. Por quê? Porque ele era bem sucedido, segundo os padrões humanos. Mas o veredito de Deus para ele era insensato. Por quê, irmãos? Eu não sei se isso chacoalha você, e o tema daquilo que a gente quer trazer nessa noite é troque os seus planos pelo propósito de Deus. Troque os seus planos pelo propósito de Deus. Por que nós estamos falando disso? Porque todos nós aqui fomos criados para algo maior do que as coisas desse mundo. Todos nós aqui fomos criados para algo que vai além das coisas que nós conseguimos enxergar.
Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, diz: antes de formá-lo, no ventre eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Tem algo lindo que Deus fez com todos nós. E Deus nos criou, cada um de nós, com um propósito. Deus nos criou com uma intenção. E isso inclui a sua vida, meu irmão. Nós às vezes somos pegos pela correria dessa geração, pelos nossos próprios planos, pelas coisas que nós estamos vivendo, e esquecemos, muitas vezes, o que diz lá em Provérbios 19, 21, que é da nossa natureza fazer planos, mas o propósito da nossa vida vem do Senhor. O propósito do Senhor prevalece sobre nós. É muito fácil, irmãos, a gente viver para si mesmo. É muito fácil a gente começar a construir uma vida e viver para aquilo que o mundo valoriza, especialmente numa terra como essa que nós vivemos, numa nação que não falta nada, numa nação que promove para nós a abastança, promove para nós recursos, coisas que às vezes a gente nunca sonhou em ter, coisas como a gente está tendo agora, e a gente olha para tudo isso e começa a colocar nisso o nosso plano de vida. E a gente começa a esquecer que o Senhor conta comigo e com você, que Deus sonhou conosco algo muito lindo e poderoso para fazer na nossa vida. E a gente corre um grande risco de viver toda a nossa vida acumulando situações e construindo um reino e nunca participar daquilo ao qual Deus realmente nos criou. Um grande problema para nós é viver a nossa história pensando que nós estamos construindo algo, mas naquele grande e eterno dia o Senhor olhar para nós e dizer: insensato, eu tinha tanto mais para fazer com você, eu tinha tantos projetos para realizar na sua vida, eu tinha tantos tesouros para te entregar, eu tinha tantas coisas que pessoas seriam impactadas através da sua vida, mas você escolheu construir um reino próprio. Atos, no capítulo 13, versículo 36, diz para nós que Davi, um grande exemplo para nós, um grande homem de Deus, depois de ter servido o propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Olha que coisa linda alguém dizer isso a respeito de outro. Davi cumpriu o seu propósito na sua geração. Davi cumpriu aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer, e depois de ter cumprido, ele dormiu. Descansou no Senhor. Será que é isso que vão falar de nós quando a nossa vida passar? Será que é isso que as pessoas à nossa volta vão dizer? Será que é isso que nós vamos ouvir do Senhor? E é isso, irmãos, que nós queremos que Deus diga ao nosso respeito. Não é apenas que a gente fez uma coisa ali, que a gente ficou ocupado aqui, que a gente fez outra coisa ali, que a gente ajudou isso, que a gente fez daquilo, mas que nós servimos ao propósito de Deus na nossa geração. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti muito novinho. Eu me converti com 11 anos de idade. Eu fui o primeiro da minha casa a entregar a vida para Jesus de uma forma completa, plena. E eu lembro que eu fui para um culto, uma das coisas que mais me marcou, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, talvez, eu tinha essa idade. Eu tinha acabado de me batizar. Na minha igreja, onde eu me converti, ninguém podia se batizar antes dos seus 15 anos. Era um limite que a igreja tinha imposto para que a pessoa tivesse plena consciência da sua decisão. Mas eu já tinha 12 e eu queria muito batizar. Eu fiquei importunando o pastor, a professora da classe de batismo, as pessoas, o meu líder de jovens, as pessoas, eu queria me batizar, e eles abriram uma exceção, eu me batizei. E eu lembro que no culto que a gente estava voltando da igreja, estava pregando um missionário. Ele era um missionário armênio, e ele era um homem de Deus usado nos países da janela 10x40. Era uma faixa de países que tinham lá na região da Palestina, naquela região de lá. E esses países eram onde o evangelho era impenetrável, não conseguia chegar nesses países. Esse missionário, ele era armênio, ele ia ao Brasil e ele levantava recursos, e ele ia para aqueles lugares, e ele mantinha orfanatos naqueles lugares, e ele contava as histórias. E quando eu ouvia as histórias que ele contava, de coisas milagrosas que Deus fazia, do nível de necessidade que eles passavam, e quando eles oravam, Deus se manifestava. Era algo que a gente não vivia na nossa igreja, não era algo que a gente via no todo dia.
Eram histórias tremendas do mover de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. E um dia ele veio, nesse dia ele veio porque ele estava levantando recursos para comprar Bíblias. E ele tinha uma parceria com uma organização aqui nos Estados Unidos, do irmão André, que contrabandeava Bíblias para dentro desses países, escondia Bíblias em lugares e entrava com as Bíblias. E onde havia uma igreja perseguida, um povo que não tinha uma Bíblia, eles conseguiam chegar com uma Bíblia. E eu fiquei tão impactado com as histórias que ele contava, que eu lembro que eu cheguei com a minha biblinha, que eu tinha ganho no dia do meu batismo, e eu disse para ele: eu quero entregar a minha Bíblia. Eu cheguei para ele estava numa fila de gente para tirar foto, conversar, orar. E eu fiquei esperando um tempão. Quando eu cheguei perto dele, eu não sabia falar, ele falava inglês, e tinha um tradutor. E ele falou para mim o que eu queria, e eu falei para a tradutora: olha, eu vim aqui porque ele está recolhendo Bíblias para levar, e eu quero dar a minha. Porque eu tenho condição de ter outra, mas talvez alguém não tenha, então eu quero dar a minha Bíblia. Ele não sabia muito bem o que eu estava falando, perguntou à tradutora, a tradutora falou: não, ele veio para dar a Bíblia. E ele riu, ele era um homem grandão assim, e ele riu, e ele me abraçou, e ele me encostou assim bem próximo dele, me apertou assim, e ele disse assim para mim: hoje Deus viu o seu coração. Hoje você não está só entregando a sua Bíblia, porque é o que melhor você tem, um presente melhor que você tem. Você está entregando o seu coração. E Deus vai levar você para um lugar onde você vai aprender uma língua que você vai poder comunicar com o mundo inteiro. Porque você está se entregando a Deus, Deus vai usar você para impactar a vida de muitas pessoas. Eu falo isso, irmãos, e me emociono, por quê? Porque Deus nunca rejeita alguém que se entrega completamente a Ele. A partir daquele dia, meu irmão, eu vou dizer para você, diante de Deus, com toda a humildade no meu coração, os irmãos me conhecem, a gente já caminha já há um tempo, eu não preciso aqui falar mais nada. Mas nada me preencheu os olhos, ou ocupou o lugar no meu coração, que fosse maior do que entregar a minha vida por Ele. Eu poderia muito bem ter sonhado com qualquer outra coisa. Eu poderia muito bem ter ido por qualquer outro caminho, arranjado qualquer outra coisa para fazer, mas a partir daquele dia, eu disse para Jesus: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu não quero ser só um cooperador na tua obra, eu quero ser um discípulo que dá a vida pelo Senhor. Eu era um menino, eu não sabia nem o que eu estava orando, mas uma coisa eu sei: Deus nunca rejeita um coração verdadeiro diante dele. Eu tive que passar por muitos treinamentos, eu tive que passar por muitas situações difíceis, eu tive que entrar por muitos caminhos, conhecer muitas coisas, amadurecer de muitas formas. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque à medida que a gente vai dando passos para expandir o alcance dessa igreja, à medida que nós estamos dando passos para abrir portas, para que muitas pessoas sejam alcançadas, para que a glória de Deus toque vidas, famílias, pessoas, gerações, Deus está nos dando uma oportunidade para se lançar a Ele. E para nos unirmos e para dizer: Senhor, eu quero me lançar completamente naquilo que o Senhor quer fazer. Eu creio, meus irmãos, que toda vez que a gente dá um passo de fé, como igreja, de modo corporativo, um grupo de pessoas caminhando junto, muitas pessoas começam a experimentar Deus se movendo na sua própria vida pessoal. Quando nós começamos, vai existir, irmãos, pessoas que talvez estão aí paradas, nunca fizeram nada para Deus, sentam na igreja, assistem o culto, vão embora para casa, se sentem pequenas, ainda sem capacidade, mas à medida que elas se entregam, à medida que elas dizem: não importa as minhas limitações, eu sirvo um Deus que não tem limitações, Ele me capacita, coisas extraordinárias podem acontecer. Irmãos, entenda isso. Para dar espaço para Deus se mover nas nossas vidas, nós precisamos entregar a nossa visão pequena e humana e render essa visão pequena e humana completamente aos propósitos eternos de Deus. Essa é a mensagem principal que a gente quer falar aqui nessa noite. Nossas vidas, irmãos, foram feitas para servir um propósito, não apenas para a gente ficar na correria, na busca incessante por algo mais, no trabalho,
Eu sei que você está trabalhando, eu sei que você está aqui conquistando, eu sei que você veio para isso, para conquistar, para viver uma vida melhor, para dar um futuro. Mas na verdade, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Abriu os seus olhos espirituais nessa noite. Tem tanta gente preocupada com o futuro dos filhos. Eu quero dar um futuro melhor para os filhos, que às vezes o que a gente está fazendo no presente está desconstruindo, e nem no futuro eles vão chegar. Não adianta a gente dizer, eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos, e não dar uma base, não incutir neles um propósito, não mostrar para eles que é Jesus o centro de todas as coisas, e que à medida que eu caminho para perto dele, nada vai me faltar, que é um propósito na minha existência, que eu tenho dons e talentos que foram dados por Deus, para que eu não só seja abençoado. O evangelho não pode ser só me abençoa, me dá, faz a minha vida melhor, mais fácil, eu não posso passar por tanta luta. Tem que ter um propósito maior. E nós estamos, irmãos, vivendo esses dias, porque o Senhor escolheu você. Ele escolheu você, Ele designou você para um propósito. Ele colocou você nesse lugar, trouxe você de onde trouxe, plantou você aqui agora, nesse momento da sua história e da sua existência, porque Ele quer fazer algo grandioso, e é fazer parte daquilo que Deus tem para nós, é que traz significado real para a nossa vida, é se juntar àquilo que Deus está fazendo, que realmente traz valor eterno à nossa existência. João 20, 21 diz, Jesus olhando para os discípulos, Ele diz, Pai, sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Imagina, irmãos, cada um de nós não fomos só chamados por Deus, mas nós fomos enviados para esse propósito. Nossa vida precisa estar envolvida com a missão de Deus. E quando a gente dá passos para expandir, como a gente está dando agora, dizendo, Senhor, nós estamos nos entregando ao Teu propósito, isso significa coisas muito grandiosas. Significa que grupos de crescimento vão alcançar pessoas, vão fazer discípulos. Isso, irmãos, vai exigir de nós sacrifício, mas muitas pessoas serão alcançadas. Isso vai demandar de nós trazer pessoas para vir na igreja, para acompanhá-las, para consolidá-las, para que a vida delas seja transformada. Vai ter que servir com propósito no ministério infantil, na recepção, nos jovens, onde for necessário, onde houver uma lacuna, nós precisamos de todo mundo. Isso vai dizer que eu e você, quando saímos para trabalhar na segunda-feira, quando vamos aos lugares que o Senhor abriu portas para nós não estamos indo para ganhar a nossa vida, nós estamos indo para ser embaixadores de Cristo naquele lugar. Nós fomos criados com uma intenção, para fazer diferença para Jesus. E aí você olha aqui, essa palavra que ele diz, eu os envio. Jesus está com os discípulos, e ele está a ponto de deixar a terra, de sair e voltar para o céu. E agora, Jesus precisa conduzi-los, e mudar a mentalidade daqueles discípulos. Precisa tirar eles de espectadores, para responsáveis por essa obra. Porque antes eles só funcionavam, talvez como meros ajudantes. Até então, eles viam Jesus fazer, eles aprendiam com Jesus, e o Senhor dava ordens para eles, e eles cumpriam. Quando precisava recolher os pães na multiplicação, eles passaram as cestas e recolheram. Quando precisava organizar as pessoas para orar, eles organizavam as filas. Quando o Senhor enviava eles para fazer alguma coisa, eles iam na palavra de Jesus. Mas agora o Senhor está se preparando para ir embora, imagina. Ele precisava ir. E então ele reúne esses discípulos, e ele leva esses discípulos a um nível de fé, porque eles precisavam assumir o manto daquela obra, o propósito pelo qual eles tinham sido chamados por Deus. E ele está dizendo, olha, eu vou enviar vocês. E aí, irmãos, eles não seriam mais somente ajudantes, agora era com eles. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se toda essa estrutura aqui, todos os outros crentes da cidade de Orlando, deixassem de existir, só sobrasse você, a obra de Deus continuaria ou ela pararia? Se todas as igrejas dessa cidade fechassem, se todos os crentes fossem para um outro lugar, só sobrasse você, qual seria o destino da obra do Senhor nesse lugar? Porque às vezes, irmãos, o que acontece conosco é que nós estamos na vida com Deus como coadjuvantes. Mas Jesus está dizendo para nós,
vocês são mais do que isso. Jesus está dizendo para nós nessa noite, vocês são mais do que meramente frequentadores da minha obra, vocês são parte ativa. A obra só funciona e avança à medida que a gente entende que é conosco, sou eu o responsável. Porque um ajudante, irmãos, um espectador, ele ajuda quando é conveniente. Hoje posso, amanhã não posso, eu vou quando dá. Se eu tiver uma outra coisa, eu não posso. Mas um discípulo sabe que ele tem que abrir mão de coisas. Sabe que ele tem que abrir mão por conta do propósito de Deus. Sabe que eles têm que sacrificar pela missão que Cristo nos deixou. Isso só acontece se a gente botar a mão no arado. Não é só conta comigo quando der. É você assumir, é você ou você. Um ajudante se distrai facilmente. Qualquer coisa que acontece no decorrer da vida, pastor, você está falando isso porque você é pastor. Não, eu sou gente, eu sou pai, eu sou profissional, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus desafios, eu tenho os meus sonhos. Mas eu escolhi, como você também pode escolher. Ou você vai ser só um coadjuvante, ou você vai ser um discípulo. Isso aí é uma coisa que ninguém pode escolher por você. Porque um discípulo assume responsabilidade. Ele entende, onde que tem uma necessidade, eu vou cair ali, eu vou entrar nessa situação. Talvez, irmãos, aquilo que a gente mais veja como necessidade na igreja, a gente tem gente que se sente como se tivesse um ministério de apontar o defeito das coisas. Tem gente que acha que tem um ministério de apontar o defeito das coisas. É o ministério da pessoa, a única coisa que ela faz. Não, nessa igreja não tem isso. Olha, lá na minha igreja, não sei aonde eu passei, tinha muito melhor. Olha, aqui não tem isso. Aqui poderia ser diferente. O irmão pensa que o dom dele é o dom da crítica. Mas está repreendido isso no nome de Jesus, irmão. A única coisa que isso demonstra é que aquilo que os seus olhos se abrem para ver de necessidade é exatamente ali que Deus está chamando você para ser a resposta. Muitas vezes a gente olha para as situações e a gente encara como se fosse alguém responsável por aquilo. Se o pastor tivesse a oportunidade, se o líder se levantasse, não, meu irmão, o mesmo Espírito que estava em Jesus está em você. A mesma missão dada a Cristo foi dada a mim, foi dada a você, como discípulos. A obra continua avançando, porque tem gente encarando isso como minha. É minha responsabilidade. Um ajudante tem um compromisso casual. Enquanto eu estiver bem, enquanto eu estiver maravilhoso, enquanto eu tiver tempo, conta comigo, mas quando eu não tiver, não precisa. Mas um discípulo é totalmente entregue, ou é tudo ou é nada, é sem reservas. Não tem minha vida secular, minha vida espiritual, minha vida assim, minha vida assada. É tudo para o Senhor. Jesus estava dizendo a eles, lá em João 20, eu estou indo embora e vocês vão entrar no meu lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você está no lugar que o Mestre deixou você para estar. Diga para ele assim, a responsabilidade agora, na ausência do Mestre, até que ele volte, é sua. É sua. Responsabilidade agora é sua. É sua. Sabe, Marcos 16:15 diz, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, e pregue o evangelho a todas as pessoas. Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Eu entrego esse bastão a vocês. Agora há um nível de responsabilidade. E para isso, irmãos, a gente precisa deixar a nossa visão pequena para viver os propósitos de Deus. E esse é um momento decisivo. Como que eu vou viver isso? 3 coisas importantes para a gente pensar. Primeira coisa que a gente precisa entender para abrir mão da nossa visão pequena e encarar os propósitos de Deus como a nossa missão prioritária. Eu preciso entender para que eu fui criado. Eu preciso ser lembrado do porquê, para que eu fui criado. João 15:16 diz, vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para ir e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Deus escolheu você. Aqui está uma verdade que não pode deixar o nosso coração. Deus escolheu você. Irmãos, que coisa linda isso. Você pode dizer isso comigo? Deus me escolheu. Fala mais alto, Deus me escolheu. Isso é fator curador para muitas pessoas. Porque talvez para muitas pessoas aqui, você não seria a prioridade em muitos aspectos.
Você não seria a primeira escolha de muitas questões. Talvez você não você foi rejeitado em muitos ambientes, você foi rejeitado dentro do trabalho, você foi rejeitado pela sua família, você foi rejeitado por relacionamentos, você não foi a escolha de muita gente, mas deixa eu trazer um fator curador para você nessa noite. Deus escolheu você. Você não está aqui por acaso, você foi escolhido, você foi chamado. Chamado para quê, pastor? Para compartilhar do amor dele, chamado para avançar o reino dele. Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas que são sãs. E aí, irmãos, Ele nos chamou, e Ele nos designou, e Ele deu para nós a oportunidade de servi-lo. E sabe, irmãos, a gente precisa entender que o Senhor nos chamou para a obra. Eu posso muito bem olhar isso e dizer assim, mas eu não sei nada, porque a gente tem uma impressão errada na geração que a gente vive, de que para ser um melhor cristão a gente tem que aprender mais, a gente tem que estudar mais. Ainda não li tudo, tem tantos livros que eu não li a Bíblia toda ainda, eu fiz tanta coisa. Irmãos, conhecimento tem o seu lugar. Eu sou formado, tenho algumas formações, já li muitos livros. Você for na minha casa, o que mais tem é caixa de livros jogada para tudo quanto é lado. Eu não tenho nem lugar para botar tanto livro, já li tanta coisa. Tem conhecimento, tem o seu lugar. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que faz a gente crescer no reino de Deus e começar a agir de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós? É quando Deus nos coloca no fogo. É prática. Conhecimento pode ser lindo, pode nos ajudar, mas o que vai fazer a gente crescer mesmo é permitir que Deus trabalhe através da minha vida. E todas as vezes que você for chamado, entender o chamado de Deus e começar a se posicionar nele, a primeira coisa que vai acontecer vão ser resistências. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós temos um inimigo. Nós temos alguém chamado inimigo das nossas almas, que não quer que você entre no propósito de Deus, não quer que você cumpra o chamado do Senhor, não quer que você avance naquilo que Deus tem para você. Então vem oposição, vem medo, vem insegurança. E aí, além disso, além desse medo, insegurança, situações, a gente dá a mão para esse inimigo, e a gente diz assim, é mesmo, e a gente começa a dar uma porção de desculpa, antes mesmo da gente começar a se lançar, a dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu, agora sou eu e o Senhor. Se o Senhor me escolheu, a responsabilidade é tua, vamos nessa. A gente dá a mão para o inimigo e a gente deixa as desculpas tomar conta, e a gente começa a se desqualificar. Alguém chama a gente para algo, o Senhor dá uma oportunidade para a gente avançar, a primeira coisa que a gente fala é, não, hoje não, deixa eu me preparar melhor. Ainda não está na hora, não é isso, eu não sou bom o suficiente, quando o dia ficar mais fácil, eu venho. E aí sabe o que a gente faz, irmãos? A gente desiste. Mas não foi isso, não é nada novo, sempre foi assim, desde o começo de todas as coisas. Quando Deus chama Moisés lá em Êxodo 4, é muito engraçado, porque o Senhor diz para ele assim, disse o Senhor, porém a Moisés, não está aí nas suas notas, mas é Êxodo 4, 10 a 12, disse o Senhor a Moisés, porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Deus chama Moisés para algo grandioso, ele diz, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem, tenho língua pesada. Então disse o Senhor para ele, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem concede vista ou torna alguém cego? Não sou eu, Senhor? Agora, Moisés, vai, porque eu estarei com você e eu vou ensinar para você o que dizer. Gideão, irmãos, lá em Juízes 6, 15 e 16, quando o Senhor chama ele para ser representante, olha o que ele diz, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família, eu não tenho condição, Senhor. Minha família é pobre e eu sou o pior dos pobres. Se tem um pobre, eu sou o de maré desci. Eu não posso. E aí o Senhor olha para ele no versículo 16 e diz, Gideão, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Jeremias, quando chamado por Deus, ele olha para Deus e diz o seguinte, mas disse Jeremias ao Senhor, soberano Senhor, eu não sei falar porque eu sou muito jovem.
Pedro, quando chega lá em Lucas 5:8, diz, quando Simão Pedro viu Jesus, prostrou-se aos pés dele e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Jesus olha para Pedro e diz assim, eu não importo quem você é, eu só me importo com aquilo que eu vou tornar você a ser. Você vai ser um pescador de homens. Irmãos, todo mundo se sente desqualificado. Não tem um aqui que diga assim, eu tenho tudo perfeito. Mas, irmãos, naquela hora, você já teve aquela experiência de às vezes alguém chegar para você, que faz a gente crescer assim, ó, naquele momento que você vai aconselhar alguém chega, olha, eu preciso de uma oração. Aí você vai falar, aí a pessoa compartilha, você quer oração do quê? Aí a pessoa fala exatamente o que é o teu problema também. Já aconteceu isso? A pessoa está dizendo assim, olha, eu queria tanto oração por isso, por aquilo. Aí você está pensando, meu Deus, é nessa hora, irmão, que o teu coração tem que se render diante do Senhor e dizer assim, Senhor, eu não posso ser quem o Senhor não me chamou para ser. O Senhor muda isso na minha vida, transforma e me faz romper, porque está vendo, tem outras pessoas também passando por isso. Eu quero me juntar ao Senhor para ser resposta para aqueles que precisam. Não é a gente recuar, não, eu não estou desqualificado também, porque eu também tenho os meus problemas. A gente pensa na gente. É quando a gente vai orar e a gente pensa assim, quando a gente chega lá, e uma pessoa que a gente vai conversar diz, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho orado de madrugada, eu tenho buscado. E a gente pensa, meu Deus, tem 2 dias que eu nem oro. Tem 2 dias que eu não peguei nem a Bíblia para ler. E a pessoa que está lá dizendo que está buscando a Deus, está fazendo tudo. Aí tem que vir uma convicção santa no nosso coração, dizer, eu não posso continuar desse jeito. A vida com Deus não pode ser de qualquer jeito. Eu preciso me render àquilo que o Senhor tem para mim. É isso que traz crescimento, irmãos. Quando a gente se torna pai, mãe, é aí que a gente vai aprender muita coisa na nossa vida. O pai não nasce pronto. Ele vai se formando. Porque à medida que a gente tem que ter responsabilidade com alguém, é à medida que a gente vai se lançando a desafios que são maiores do que nós, é que faz a gente parar, ler, correr atrás, orar, buscar a Deus, fazer qualquer coisa. Não é se recuando, não é olhando as nossas limitações. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que faz você recuar quando Deus quer usar você? Tem gente aqui que todas as vezes que Deus quer usar a pessoa dá 1 passo para frente, 3 passos para trás. E aí, irmãos, a gente consegue enxergar as nossas falhas, a gente sim consegue enxergar as nossas limitações, a gente tem pensamentos negativos sobre nós mesmos, a oposição vem contra nós de uma forma tão grande, tudo mostrando, o inimigo mostrando que a gente não pode, as situações mostrando que a gente não tem, as lutas começam a se acentuar a nosso respeito, mas deixa eu dizer uma coisa na autoridade do nome de Jesus, Deus criou você para coisas ainda maiores. Ele escolheu você e designou você para ir dar frutos, meu irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Não se trata do que Deus quer que você faça por Ele. Trata-se do que Ele quer fazer através de você. Não é sua missão, não é só que você vai lá e se vira. Não, é o processo pelo qual você vai passar. E o homem e a mulher que você vai se transformar à medida que você diz sim para aquilo que Deus quer fazer. A coragem para vencer o medo. A fé para dizer, Senhor, estamos juntos. Segunda coisa que eu preciso entender para abandonar os meus pequenos planos e entender o propósito de Deus. Você não foi chamado para fazer isso sozinho. A maioria das pessoas, irmãos, não conhece profundamente o Espírito Santo. As pessoas podem estar aqui na igreja, não sabem discernir a voz de Deus, não sabem quando é Deus falando, quando é a carne falando, não sabem o que é andar no Espírito, não sabem o que é se mover diante das coisas que o Senhor tem chamado ela para fazer. E sabe por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que a gente tem feito não exige dependência do Espírito Santo. A gente só faz aquilo que o nosso braço consegue fazer. A gente só faz aquilo que a gente consegue fazer sozinho. O que eu consigo fazer, eu dou conta, eu faço. O que eu não consigo, eu abro mão. E aí, irmãos, enquanto você vive nesse nível de esforço humano, você nunca vai experimentar a atuação sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. No começo da minha caminhada com Deus, eu tive que fazer
eu não sabia muito a respeito do Espírito Santo. Então eu tive que fazer uma lista do que o Espírito Santo era, quem era esse Espírito Santo. Então na palavra de Deus eu ia buscar para ver todas as coisas que o Espírito Santo, ele é o meu guia, ele que ensina, ele que fortalece, ele que dá coragem, ele que me dá força. É o Espírito Santo que me ensina, é o Espírito Santo que me sustenta, é o Espírito Santo que vai à minha frente, é o Espírito Santo que opera através da minha vida, é o Espírito Santo que me faz crescer, que me chama para perto do Senhor, ele me convence do pecado, ele faz todas as coisas. Quando eu fui conhecendo muitas das coisas que era papel do Espírito Santo fazer, era eu que fazia. Era eu que assumia esse papel. Enquanto eu não dei o lugar que o Espírito Santo precisava ter na minha vida, nenhuma dessas experiências elas foram vividas. Irmãos, a gente às vezes só tem experiência com o Espírito Santo até que uma grande crise se estabeleça na nossa casa. A gente só começa a ter experiências com o Espírito Santo no dia que o nosso filho passa por um problema, no dia que o nosso casamento está por um fio, no dia que os recursos todos se esgotaram, aí a gente começa a ter experiências com o Espírito Santo. E aí, irmãos, a gente começa a perceber o quanto a gente é dependente dele, porque a gente precisa dele para ele nos guiar, para ele nos moldar, para ele nos fortalecer, para que Ele ame através de nós, perdoe através de nós, para que Ele alcance através de nós. Caminhar verdadeiramente com Jesus exige uma dependência profunda do Espírito Santo. Olha o que diz lá João 14, 15 e 17. Diz assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Irmãos, tem um momento da Bíblia lá em João 16 que Jesus diz assim: olha, é bom que eu vá, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem sobre vocês. Eu preciso sair da terra para que o Espírito Santo venha, e Ele vindo, Ele vai trazer sobre vocês um encorajamento, uma força, um poder, que é algo sobrenatural. Sabe, irmãos, todas as vezes, na história da minha vida e da sua vida, que a gente toma um posicionamento, ou a gente encara um desafio, um chamado que Deus está nos chamando, uma coisa que Deus está nos desafiando, e a gente não entende, não conhece o Espírito Santo, não confia nele, não depende dele, não busca a direção dele, tudo é na autossuficiência, é tudo fazer a coisa no meu braço, no esforço humano. Essas coisas não duram, essas coisas não avançam. Quando você começa a caminhar com o Espírito Santo, tudo que Deus está chamando você para fazer, todas as coisas que Deus está chamando você para pisar, para conhecer, para explorar o novo, aquilo que ainda não tem fim em si mesmo, você não consegue enxergar o fim das coisas, você só está obedecendo. Tenha certeza disso. Todas as vezes que você depende do Espírito Santo para avançar na sua vida, você não vai se arrepender. É obra eterna. O reino de Deus começa a se manifestar à sua volta de uma forma sobrenatural. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, não é a sua força, não é porque você é capaz, mas é porque a sua confiança está naquele que nunca muda. Terceira coisa para a gente terminar: como que eu abro mão dos meus pequenos passos, da minha visão limitada, do meu mundinho, que às vezes, irmãos, eu estou tão preocupado em construir o meu mundo, que eu não quero abrir mão de nada. E aí vem o terceiro passo: a gente tem que escolher o que é eterno e não aquilo que é confortável. A gente, irmãos, pega a promessa de Deus, muitas vezes, nas coisas que a gente gosta da palavra. Talvez você tenha na sua casa plaquinhas de versículo, quadros com seus versículos, papel de alguma forma. A gente gosta de botar nas promessas de Deus. A gente gosta de colocar na nossa casa as coisas que o Senhor está falando. Mas muitas vezes, irmãos, a gente passa direto nas passagens que falam a respeito de sacrifício, de ter que pagar um preço. Olha esse versículo aqui, Filipenses 1, 29. Diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Quantos tem esse versículo na geladeira de casa? Não tem, a gente não tem. A gente gosta, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mas, irmãos, abrir mão do nosso conforto faz parte do nosso caminhar cristão.
É isso que acontece durante todo o Novo Testamento, está espalhado por toda a Bíblia. No Novo Testamento só tem um livro que não fala a respeito de sofrimento, que é Filemão. O resto todo tem falando a respeito das lutas e dos problemas que a gente vai passar. A Bíblia é clara, ela é direta, ela é sem rodeios. Ser seguidor de Jesus é um chamado que não é apenas para salvação, mas é para sacrifício. Não é apenas receber bênção, mas é carregar fardo. Não é para qualquer um ser cristão, irmão, não é brincadeira. O evangelho que é vivido por Jesus, ensinado por Ele, não é o evangelho fofinho, onde tudo é para mim, eu tenho que ficar pensando só em mim, eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que pensar em mim primeiro. Não, irmãos. Algumas pessoas, elas até evitam ser usadas por Deus, porque elas não querem pagar um preço. Ah não, pastor, eu até ajudo, mas assim, assumir mesmo, é outra coisa. Porque a gente tem medo daquilo que o Senhor vai pedir de nós, medo daquilo que a gente vai ter que encarar diante dos desafios. Jesus deixou bem claro em João 15, 20 e 21, diz: lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também, vamos ler isso aí junto, irmãos. Eu sei que a gente está terminando, que já, os irmãos estão tudo com cara feio por causa desses versículos pesados, mas aqui é a palavra, não sou eu não. Diz lá, lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram também, se desobedeceram a minha palavra, se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Irmãos, nós vamos enfrentar coisas difíceis por causa do nome de Jesus. Jesus mesmo disse, se alguém quiser seguir, ser meu discípulo, o que a gente precisa fazer? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. O problema é que às vezes a gente quer ir na frente de Jesus, ensinando para ele como é que deve ser. O que significa, irmãos, tomar a cruz? Significa disposição para sofrer, disposição para fazer aquilo que é difícil, disposição para abrir mão do conforto. A pergunta é para nós, você está disposto? Está disposto a abrir mão da visão pequena que às vezes a gente tem naquele grande dia, olhar para o Senhor e ouvir dele: eu tenho tanta coisa para você, e você cumpriu o seu propósito na sua geração. Ou você vai ouvir do Senhor: ô filho, deixa eu te mostrar aqui, entra nesse quarto aqui, está vendo tudo isso aqui? Era tudo que eu tinha, mas você não quis, você escolheu o seu. Você escolheu gastar o seu tempo nas suas coisas, cuidando do que era seu, cumprindo, fazendo o papel que era meu, mas você quis fazer. Sabe, irmãos, eu cresci, na época que eu cresci, na igreja onde eu servia, o cristianismo era basicamente ir na igreja e tentar ser uma pessoa boa. Essa aí, era isso. Eu achava que o Senhor achava a gente bem quando a gente vinha na igreja todo domingo, aí tinha lá o Senhor olhando para nós: pô, Jobson, parabéns, hein? Check, poxa, cristão bonzão. Eu não pensava que para servir a Deus eu tinha que me render completamente. Sabe, na verdade, era muito mais sobre Deus me servir do que eu servir a Deus. Eu vinha na igreja pensando: Deus me ajuda, Deus me protege, Deus facilita a minha vida aí, Senhor. Essa semana está difícil, eu preciso de uma palavra para manter eu de pé, Senhor. Eu preciso de a gente pensa até assim, a igreja é um posto de gasolina, a gente chega lá, recebe uma palavra para aguentar até o final de semana que vem. Meu irmão, Deus não quer que você aguente até o final de semana que vem. O Senhor é um poder que transborda de você. Ele não só quer que você sobreviva, Ele quer que você viva uma vida abundante. Tem coisa linda para Deus fazer. A pergunta é: o que é que Deus está pedindo de você hoje? O que Deus tem pedido de você nesses dias? O que o Senhor está pedindo de nós como igreja? Como eu comecei esse culto, eu quero que você saia daqui hoje com isso gravado no seu coração. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de se juntar a Deus naquilo que Ele está fazendo. Nós estamos tendo uma oportunidade de dar um passo de fé e entrar num novo nível de dependência, em uma nova vida que o Senhor tem para nós, em enxergar o Senhor de uma forma muito grandiosa e poderosa. Ou a gente recua e continua vivendo a nossa vidinha, ou a gente se abre e diz: Senhor, eu quero me lançar aos propósitos do Senhor, as coisas grandes que o Senhor tem para mim. Atos 5 vai dizer que os discípulos, quando açoitados
por aqueles que vinham contra ele para não pregar, se sentiam alegres, porque eles diziam: eu posso sofrer por Jesus se ele sofreu também por mim. Eles não tiveram medo de se posicionar. A nossa cruz hoje, irmãos, nem sempre é perseguição física, mas talvez é disposição de dar um passo de fé. É uma posição de servir, de contribuir, de alcançar pessoas, de fazer a missão de Jesus avançar. Sabe por quê? Romanos 8,18 diz assim: olha, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pode estar sendo difícil, pode custar, mas nada se compara àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Jesus viveu, irmãos, totalmente entregue ao Pai. E o nosso chamado é isso nessa noite. Eu quero